Conversa muito interessante com o advogado especialista em direito do autista, o Júlio Schwartz, tá certo? Para você pai, você mãe que está nos acompanhando agora, sobre a redução da jornada de trabalho ou flexibilização a profissionais que têm necessidades especiais, tá? É direito e já tem reconhecimento, inclusive, aí nas turmas do Tribunal Superior do Trabalho. E é sobre isso que a gente vai falar aqui para você que está acompanhando o nosso programa. Primeiro, Júlio, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. O que é que garante ao empregado o direito à redução da jornada de trabalho para cuidar, por exemplo, do filho ali que seja portador de TEA? Muito bom dia. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia audiência. Hoje a gente tem a legislação que ela abrange basicamente o servidor público. Só que, devido às circunstâncias e ao aumento gigantesco da quantidade de pessoas diagnosticadas com TEA, principalmente crianças, né, entre 0 e 5 anos de idade, a gente viu uma flexibilização com relação às leis trabalhistas, para que, por conta de grandes decisões que foram tidas, tanto no tribunal local quanto nos tribunais superiores, né, dando esse direito também a profissionais que trabalham na iniciativa privada. A questão é, a lei existe, sim, ela beneficia, sim, a essas pessoas. A sociedade já entendeu que essas pessoas precisam desse tipo de tempo, que na realidade é uma questão de tempo, né? De tempo para tratar dessas crianças, desses adolescentes, desses adultos também, tá? Só que na iniciativa privada não tem lei específica falando sobre isso. Que faça essa garantia. Uma colega minha que vive essa realidade com 2 filhos e ela é servidora pública, a partir do momento que ela passou a ter a possibilidade de sair com 1 hora antes, por exemplo, Thaís, isso evita que ela pegue, no momento que está pegando a criança nas escolas, indo para casa, todo o congestionamento que é aquele das 6 horas da noite ali, né? 18 horas. Porque normalmente, no horário antigo, quando ela fazia todo o percurso, exatamente por volta de 18 horas, ela ainda estava no trânsito, e a depender se ela ia para a casa dela ou para a casa da mãe, porque as famílias que contam, né, com a rede de apoio, tem lá o avô, a avó, e aí resultado, só chegava de 7 ou 7h30. Então a gente está falando de crianças, tá certo, necessitando chegar em casa o quanto antes para ter o acolhimento da sua rotina, que ficavam 1h30 a mais dentro do trânsito. Então, só para você ter ideia de como melhorou a qualidade de vida dela em relação aos filhos, Thaís. Pois é, e aí é importante, isso aí já é um reflexo, né? É importante para a vida dela, nesse sentido aí de cuidado e de buscar os filhos na escola. Agora, qual é essa redução? Qual é a dimensão dessa redução de jornada de trabalho? O que vale hoje juridicamente, mesmo que a gente fale aqui só para o serviço público, e que orientações específicas para que as pessoas, ou para quem possa, ou esteja ouvindo aqui essa entrevista, possam solicitar essa flexibilização da jornada de trabalho dentro do seu contexto atual. Tá, vamos lá. Para os servidores públicos federais, qualquer nível federal, a redução da carga horária é de 50% para quem tem 40 horas. Então, se você trabalha 40 horas semanais, você tem uma redução de carga horária para 20 horas semanais sem redução dos vencimentos, ou seja, não reduz o salário da pessoa. Para os servidores estaduais, a mesma coisa. 40 horas semanais não reduz o salário da pessoa e a pessoa vai para 20 horas semanais. Isso vale para um dos cônjuges, preferencialmente aquele que seja servidor público, né? Se os 2 cônjuges, marido e mulher, forem servidores públicos, quem é que tem direito? O marido, a mulher, como é? Quem tiver 40 horas e quem for a pessoa que realmente for fazer as terapias, for tomar os cuidados, levar para o médico. Essa pessoa ela tem que ter a obrigação de cuidar daquele outro ser humano que está ali necessitando. É para isso que serve a lei, né? Então não adianta eu chegar a ter um pai e ter uma mãe, os 2 pedirem a redução da carga horária, os 2 terem, mas só um realmente, efetivamente faz. Isso vai fazer falta para a sociedade em algum momento também, porque são servidores públicos. Já na iniciativa privada, como não existe lei e é tudo por equiparação, o que é que acontece? A pessoa vai ter a redução da carga horária, por exemplo, 1 hora, né, 2 horas. Tudo vai depender muito da intenção e da ideia de inclusão que a empresa onde ela trabalha exerce. A cultura que a empresa, você falou muito bem. Então, assim, dependendo da cultura da empresa, ela vai ter redução da carga horária sem redução do salário, ela vai ter redução da carga horária sem precisar compensar aquelas horas depois, ou ela vai ter realmente a redução da carga horária sem precisar de nada.
né? Às vezes nem pedindo, basta informar. Né? Não precisa mostrar laudo, não precisa mostrar documento, não precisa mostrar nada. Vale frisar que as pessoas que têm filhos ou parentes com transtorno do espectro do autismo, o TEA, né? Normalmente elas precisam levar uma série de documentações para o RH ou para a pessoa responsável, isso na empresa. Hoje a gente já tem como dirimir muito isso com a CIP-TEA, que é a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro do autismo. Então, assim, você não precisa levar um monte de papel para a empresa dizendo que você tem um parente, um filho, ou um marido que tem o transtorno. Você simplesmente leva a carteirinha. Aquilo dali já dá como base. O problema ainda é a grande falta de informação. E aí, quando você leva isso para o âmbito privado, né, é onde realmente aperta. Porque a maioria das empresas, o que é que elas fazem? Elas já vivem estranguladas por conta da quantidade gigantesca de impostos, taxas, para sobreviver no mercado, e ela vai pensar, poxa, eu vou ter que reduzir um funcionário meu a metade do tempo de trabalho dele. Tudo bem, ele vai ter que cuidar daquela criança ou daquela pessoa, né? Mas e o que é que eu vou fazer com o resto do tempo? Se for uma loja, se for um posto de gasolina, quem é que vai substituir? Não tem nenhuma redução nesse sentido também para o empregador. Exatamente, esse é que é o grande entrave. Você acha que há uma maturidade, Júlio, já que a discussão passa do jurídico também para a questão desse direito humano, né, tão essencial, que a gente precisa ou possa levar esse debate para Brasília, para a gente mudar a lei de cima para baixo? Há um debate sendo construído no Brasil nesse sentido? Existe sim, Marcos, um debate hoje amplo, inclusive, né? Principalmente puxado pelas mães de crianças com deficiência, né? Mães de crianças que têm microcefalia, que têm qualquer tipo de deficiência intelectual, autismo, etc. Então, esses pais e essas mães puxam bastante essa discussão, principalmente no âmbito privado, porque quando não existe a legislação para isso, fica tudo muito em aberto. É como você falou, Thaís, tem que ter aquela mentalidade de inclusão dentro da empresa, né? Uma mentalidade inclusiva para abraçar aquele funcionário e dizer para aquele funcionário, não, você vai ter esse tempo livre, até para mostrar para os outros funcionários também, né? Você vai ter esse tempo livre para cuidar do seu filho, para fazer isso, para fazer aquilo, sem redução do seu salário. Por quê? Porque a gente está aqui trabalhando com direitos humanos, o direito de uma criança que é protegido por lei. Então tem que ter toda uma preparação dentro do ambiente de trabalho. Né? Imagina uma farmácia, um posto de gasolina, né? Uma loja do shopping, uma vendedora de uma loja do shopping. E imagina você travar um embate jurídico dentro da empresa que você trabalha, para que os direitos sejam ali realmente cumpridos e você realmente consiga ter essa redução, mas, como foi dito, não existe lei que regulamente a iniciativa privada. Então isso realmente tem que ser aquele jogo de cintura, conversar ali com o chefe, com recursos humanos, para tentar encontrar uma melhor opção. Exatamente, no âmbito privado é exatamente isso. Você tem que ter muito jogo de cintura, você tem que ter muita força de vontade, perseverança, coragem, porque 99% daqueles trabalhadores da iniciativa privada, eles às vezes não, 99% eles largam o emprego, eles desistem de trabalhar, principalmente as mulheres, para ficar tomando conta do filho. Né? Por quê? Porque não existe a legislação no âmbito privado. E aí o que é que acontece? Elas vão, abandonam o emprego, ficam cuidando da criança, por muitas vezes quando tem um companheiro, uma companheira, uma pessoa que provenha, né, o básico dentro da casa, ok. Quando não tem, elas vão viver do BPC, né, que é o salário mínimo que é dado pelo INSS, e fica aquela coisa complicada. Às vezes você é uma enfermeira, às vezes você é uma vendedora de loja que bate meta, que tem um salário muito grande, e de uma hora para outra você se vê sem chão. Tem uma queda de renda, né? Eu queria até, inclusive, né, abrir esse debate para você, empresário, chamar a sua atenção. A gente sabe que tem muitos que começam o dia caminhando, estão no trânsito ou malhando aí, ouvindo o nosso programa. Vamos imaginar a seguinte situação. Se a sua empresa ganha notoriedade para a sociedade como uma empresa amiga, tá certo, das pessoas com TEA. E aí, se você coloca lá um selo assumindo isso, pessoas como eu, que são consumidores mais exigentes, obviamente escolherão a sua empresa justamente por conta desse seu gesto humano de reconhecer que a sociedade mudou e que a gente precisa ter um olhar, viu, Thaís, mais acolhedor para essa situação. Então passa a ser, inclusive, um marketing positivo e social também para a sua empresa. O outro detalhe, Thaís, e a gente já discutiu isso com outras situações, é que aquele servidor, aquele
empregado, aquele colaborador, que é o tema hoje, como eles chamam aí os trabalhadores da empresa, que tem esse tipo de atenção e acolhimento, são justamente os que mais se dedicam e os mais, obviamente, ali envolvidos e comprometidos com o ambiente de trabalho, porque aquela empresa foi a que reconheceu a condição que ele tem, obviamente, para vivenciar aquele momento. Acredito, viu, Júlio, que poderia se ter um debate até em nível político, né, local e nacional, nesse sentido também. As empresas com selo, que são os amigos das pessoas com TEA. Exatamente, todo o debate é válido e tudo que é feito também para a iniciativa privada com relação à validação desse esforço que as empresas fazem para abarcar e abraçar essas pessoas que têm essa necessidade diferenciada, é válido. Então, assim, se eu tenho inúmeros incentivos fiscais, né, para as empresas, por que eu não posso dar algum tipo de incentivo fiscal também para essa empresa que, quer queira, quer não, ela está prestando um serviço para a comunidade, para a sociedade. Aquele indivíduo que está ali tendo as terapias em dia, que a mãe, que o pai está levando, com maior esforço, que ele está indo, ele vai evoluir. Ele vai daqui a uma criança, daqui a uns 10, 15 anos, ele vai se tornar um cidadão mais ativo na sociedade. E é isso que a gente quer, porque senão daqui a alguns 10, 15 anos a gente vai ter uma bolha gigantesca de pessoas sobrevivendo do benefício, né? Porque para você ter o benefício você não precisa contribuir nada, é só simplesmente você mostrar que você é pobre pela lei, você vai lá no INSS e pede o benefício. Mas o benefício é uma coisa que pode ser cortada a qualquer momento. E quando você cria essa bolha gigantesca de pessoas que não trabalham e vivem do benefício, você vai criar uma legião de pessoas que não tem como se manter, porque o benefício é um salário mínimo só, e a gente sabe que não é essas coisas todas. Isso. Né? E aí você vai criar uma carga tributária muito grande para as empresas, porque alguém vai ter que pagar essa conta. Não dá qualidade de vida total para quem recebe e ainda cria o peso para quem paga, que são exatamente, Thaís, os trabalhadores de um modo geral. Júlio, para a gente encerrar essa entrevista, a primeira vez que a gente conversou sobre esse tema, Thaís, durante a entrevista, você falou de uma estatística do nascimento e dos diagnósticos de pessoas com TEA, pelo menos os números nacionais e internacionais. Para cada 100 nascidos hoje, quantos são diagnosticados com TEA? Eu lembro quando a gente falou, era para cada 100, né? Hoje é para cada 32, Para cada 32 nascimentos, uma criança vai ser diagnosticada com TEA. Hoje vai ser diagnosticada com TEA. Tá vendo, Thaís? É a sociedade que tem que mudar, né? Abrir os olhos. Somos nós que temos que nos adaptar, né? Verdade, com certeza, Marcos. Eu acho que a mentalidade, a cultura... A gente está falando aqui de legislação, de cumprimento de direitos, de deveres por parte do poder público, do serviço público, mas por parte das empresas, uma mudança aí de cultura para que possa abarcar, né, e conseguir conceder essa redução da carga, a jornada de trabalho aí para os funcionários que são pais ou mães de pessoas que têm o transtorno do espectro autista. Então, é uma mudança de mentalidade, promoção de inclusão, é o que a gente vem falando, que a sociedade vem gritando para todo mundo ouvir, não só relacionado ao espectro autista, mas à síndrome de Down e a tantas outras patologias que existem aí, síndromes e crianças especiais que necessitam de cuidados especiais e de uma atenção especial também no que diz respeito ao trabalho e à jornada de trabalho dos pais, que são as pessoas que estão ali para cuidar e para tomar conta da criança em casa. Então, se eu não for trabalhar, eu vou ter que viver do benefício, não vou? Eu vou fazer o quê? Eu vou ter que cuidar, vou ter que dedicar a minha vida. Ou vou ser sustentada pelo marido, ou vou ser sustentada por um parente e vou ter ali o benefício para complementar a minha renda. Então, existem várias visões, várias situações de classes de familiares que convivem com o espectro autista, e a gente falando aqui justamente sobre o direito que essas mães e que esses pais têm de jornada reduzida de trabalho. Vamos torcer que essa legislação alcance o setor privado, viu, Júlio? Espero que alcance, assim, como eu estava falando quando eu cheguei aqui para o Marcos, eu não gosto de ser o portador de más notícias, né? As pessoas não gostam de escutar o que elas não querem escutar. Mas realmente não existe uma legislação, não tem como forçar. Existe sim uma necessidade de contrapartida para os empresários, para que eles aí sim, com essa contrapartida, que são as isenções e os incentivos, consigam abarcar essa inclusão das pessoas, dos trabalhadores que têm esses filhos, parentes, cônjuges, que têm deficiência e que eles entendam que se essas pessoas se dedicarem a cuidar daquela pessoa,
pessoa, lá na frente a gente vai ter uma sociedade além de mais inclusiva, também mais justa, porque vai se pagar menos imposto e você vai ter mais gente trabalhando e dando dignidade e cidadania para essas pessoas. Pois é, eu preciso fazer um registro aqui para que todos saibam, né? Porque vocês estão diante aqui do advogado Júlio Schwartz, né? Advogado especialista em direito do autista, que transformou, viu, Thaís, uma causa pessoal numa causa coletiva. E, obviamente, assumiu essa militância também. Ele também fez o diagnóstico, também tem TEA, não é? Nível 1. É nível 1 que fala, né? Nível 1. E trabalha, produz para a sociedade, discute esse assunto com a sociedade, com a maturidade que ela necessita. Aprendo com ele e sempre esse espaço aqui do Jornal da Mix vai estar disponível. Conhecendo o Júlio, ele vai levar esse debate para Brasília. A gente vai ver o Júlio lá discutindo com os deputados, não tenho dúvidas. E nós queremos, assim que você tiver o contato de algum parlamentar que já levanta essa bandeira em Brasília, passa para a nossa produção, que a gente tenta entrevistá-lo também aqui para o Jornal da Mix. Conhecemos hoje esse debate tão importante sobre a redução da jornada de trabalho ou flexibilização a profissionais que têm necessidades especiais com o Júlio Schwartz, ele que é advogado especialista em direito do autista. Até uma próxima oportunidade. Caso a gente não tenha explorado aqui alguma coisa que você considere relevante, a palavra final é sua, Júlio. Isso, eu agradeço pelo espaço, né? E a gente fica à disposição da sociedade. A gente hoje trabalha junto à Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência da OAB, tá? Que também é um órgão muito forte, que está atuando, inclusive, em Brasília, em prol dessa causa. E a gente fica à disposição da sociedade para tratar desses assuntos relevantes em prol de todos. Valeu, show de bola. Ganhamos todos nós, né? Agora são 6h40.